Boa noite a todos. Eu queria agradecer o convite, saudar todo nosso diretor Celso Castro, que foi o paraninfo, inclusive, de minha turma, que foi 99, turma de formandos 99.2 lá da Faculdade de Direito. Então, gente, olha só, propriedade intelectual. Esse tema da propriedade intelectual, ainda, como vocês sabem, é um tema ainda pouco visto, pouco estudado. Inclusive, eu vou estar lecionando essa matéria no próximo semestre lá na faculdade como optativa. Então, quem tiver interesse aí, eu acho que a optativa é legal também porque vai quem está afim mesmo. Então, isso tem um lado positivo também. Então, infelizmente, essa matéria está ausente na esmagadora maioria dos cursos de direito do país. E a Faculdade Federal possui essa matéria, o que mostra que nós não estamos em atraso. Essa matéria, gente, na Copa, eu fiz uma pesquisa grande, inclusive tem um material grande que eu consegui recolher preparando essa palestra, inclusive seria um excelente tema de monografia de conclusão de curso, quem tiver interesse em escrever sobre isso. Eu tenho o maior interesse também em orientar, porque já existe muita coisa sobre isso. Eu trouxe apenas aqui apenas um aperitivo aqui para vocês dessa matéria. Inclusive, 30 de outubro de 2007, houve o anúncio oficial da FIFA lá na Suíça, inclusive várias autoridades estavam lá, inclusive o ex-presidente Lula, e o Brasil foi o escolhido, de modo que muita gente ficou com raiva e muita gente ficou... Quem é a oposição, o PT ficou... Quer dizer, isso também tem um lado político, né? Poxa, ele conseguiu trazer, ou o Brasil conseguiu, quer dizer, isso também é política, de modo que houve essa notícia boa para o Brasil. Eu acho que vai ser boa, eu acho que pode ser muito bom para o Brasil. Inclusive, eu fiz questão de colocar o crédito da foto, inclusive, nosso amigo fotógrafo Jefferson, direito moral do autor, colocar a autoria da fotografia. Então, muita gente pensou assim, pronto, vamos ter a Copa do Mundo, como vou ganhar dinheiro com isso? Todo mundo está pensando em como ganhar dinheiro na Copa do Mundo, os empresários, né? Então, a pergunta que eu vou fazer para vocês é a seguinte: é possível ganhar dinheiro na Copa, sim, mas há alguns obstáculos que a gente vai ver. Existem patrocinadores oficiais da Copa que gastam muito dinheiro, que investem de maneira pesada nisso e que não querem que outras pessoas vinculem a sua imagem à Copa do Mundo sem pagar nada. A chamada carona, o chamado oportunista. De modo que o futebol, como foi dito aqui, 26 bilhões, o colega Pablo falou, ao todo, né? Quer dizer, gente, é um número absurdo. Você já imaginou 26 bilhões de telespectadores durante uma Copa, somando os 7 jogos, né? Então, é muita gente. Um anúncio desse é muito caro. Então, vejam, o futebol, diferentemente de uma novela, por exemplo, que agrada a uns, mas não agrada a outros, o futebol tem essa, sobretudo, Copa do Mundo. Homens, mulheres, crianças, o mundo inteiro assiste aos jogos da Copa, de modo que isso para um anunciante é você ter sua marca vista por pessoas de todas as faixas etárias, de todas as classes sociais, no mundo inteiro. Isso tem um potencial gigantesco. Inclusive, essa lei de Gerson, eu não conhecia o anúncio publicitário que foi feito, porque eu sabia por que lei de Gerson, a lei de levar vantagem em tudo, mas assisti esse vídeo recentemente no YouTube, o nosso jogador Canhotinha de Ouro, da década de 70, e ele fala assim, só vocês pesquisarem no YouTube, quem não assistiu ainda a esse anúncio, ele diz assim: por que pagar mais caro se o Vila me dá tudo aquilo de um bom cigarro? Gosto de levar vantagem em tudo, certo? Leve vantagem, você também leve Vila Rica. De modo que ele disse que se arrependeu depois de ter feito esse anúncio, porque criou esse estigma de que a lei de Gerson é a lei do brasileiro
desonesto, do brasileiro que gosta de dar um jeitinho, de levar vantagem em tudo, e ele se arrependeu depois, mas infelizmente a coisa fica, né? Então é um excelente momento a Copa do Mundo para os oportunistas também. Então a gente vai ver como se proteger os patrocinadores, mas também eu acho que também há um certo exagero nessa proteção que nós vamos estudar. Aqui eu não vou conseguir entender. Então, veja, eu vou colocar aqui esse anúncio da Coca-Cola. A CBF ajuizou uma ação contra a Coca-Cola e essa decisão saiu há pouquíssimo tempo, em 2 meses só. Não tem caixa de som, não vai sair o som, mas pelo menos a gente vê a imagem, né? Birubiru, Dadá, Maravilha e Bebeto fazendo um anúncio para a Coca-Cola, isso durante a Copa de 2010. Então tinha um anúncio. Só que o patrocinador oficial da seleção brasileira é o Guaraná Antártica. De modo que a CBF, visando proteger o seu anunciante, o seu patrocinador, digamos assim, ajuizou uma ação e o Tribunal Fluminense, lá do Rio de Janeiro, reconheceu, né, julgou procedente a ação. Eu li esse acórdão com atenção, depois posso disponibilizar para vocês na íntegra, aqui só temos a emenda, e diz assim: propaganda que induz o espectador a levar em consideração a ideia de sucesso da seleção para a bebida Coca-Cola. Obrigação de indenizar a primeira apelante pelo uso indevido por imitação. Lucros cessantes que se reconhecem que necessitam ser liquidados por arbitramento, danos emergentes não comprovados, descabidos reconhecidos por presunção, inocorrência de dano moral. Então veja, a pergunta que se faz, inclusive saiu uma matéria grande na Folha de São Paulo sobre isso. E aí eu faço a pergunta, não deu para a gente ouvir o anúncio, mas não há o símbolo ali da CBF na camisa. Não existe esse símbolo, só há a camisa amarela. Inclusive eles colocaram um short, na verdade uma calça verde, exatamente porque o short da seleção é azul. O Tribunal do Rio de Janeiro não considerou e alegou que isso seria uma espécie de um marketing de emboscada ou um marketing parasitário. E a Coca-Cola diz o seguinte: a CBF não detém o direito exclusivo sobre o verde e o amarelo, cores que remetem à bandeira do país. Então, tudo bem, foi a Coca-Cola, que é concorrente de um patrocinador da seleção brasileira, da CBF, obviamente, que é o Guaraná Antártica. E se fosse um anúncio publicitário, por exemplo, Bertildo, da insinuante com crianças vestidas com a camisa amarela, vestidas de pequenos jogadores de futebol, mas a insinuante não é patrocinadora da seleção brasileira. Será que isso poderia ser considerado ambos de marketing, que é o marketing de emboscada, esse marketing parasitário, que dizem que isso é um enriquecimento sem causa? Será que a CBF tem esse poder de vetar o tema futebol? Ninguém pode mais falar sobre futebol, nem usar a cor amarela? Então veja que essa decisão é bastante questionável do tribunal lá do Rio de Janeiro. Entendo, a CBF quer proteger o seu patrocinador, dizendo, poxa, não é justo que a Guaraná Antártica gaste uma fortuna patrocinando e venha a CBF e se beneficie, põe na carona do sucesso da seleção brasileira. Quer dizer, o Bebeto estava com a camisa número 7, que foi a camisa que ele jogou em 94. Mas os 3 jogadores não jogaram juntos. Eu me lembro de Bebeto em 94, mas Birubiru não me lembro na seleção. E Dadá também não. Sei que jogaram na seleção, mas eu não me recordo disso.
Outra ação da CBF aqui interessante foi contra a Cristal Beer, uma cervejaria, que usou aqui também indevidamente, mas nesse caso houve o uso, inclusive, de símbolos e elementos gráficos da própria CBF. Então, a 19ª Câmara Civil, lá também no Tribunal Fluminense, julgou procedente para a CBF. Quer dizer, a CBF, gente, eu vou mostrar aqui para vocês, já fez o registro no INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, de cerca de 45 marcas ligadas à Copa do Mundo de 2014. Ela se antecipou e já fez o pedido de registro, e o INPI já deferiu a maioria desses registros. Outra ação da CBF aqui também, que foi julgada procedente, foi a CBF versus Mastercard, veiculação desautorizada da logomarca da CBF pela Credicar, sentença procedente. Veja que aqui houve a utilização da logomarca. Então aqui a gente pode dizer que é uma violação do direito marcário da marca, está lá previsto expressamente na Lei de Propriedade Industrial. Mas veja que o anúncio da Coca-Cola não havia estampada a logomarca da CBF, de modo que fica mais difícil a caracterização de violação de direito marcário. Veja que o relator ele não disse que houve violação de direito de marca, ele vai pelo caminho da teoria geral, professor, do enriquecimento sem causa. Quer dizer, é um outro caminho, não é o caminho, porque não há nenhum artigo específico que proíba isso. Então ele diz aqui, configuração da responsabilidade subjetiva, danos morais e patrimoniais devidamente configurados. Veja que até o dano moral foi dado aqui neste caso. Outra ação, veja que a CBF, ela é uma litigante mesmo. Inclusive, a FIFA tem mais de 2.000 processos pelo mundo protegendo a sua propriedade intelectual. A CBF também ajuiza bastante ações. Então, essa foi contra a Caixa Econômica Federal. Inclusive, a decisão aqui de Liliane Roriz, que é a desembargadora federal, inclusive esse Tribunal Regional Federal da 2ª Região, quem trabalha nessa área de direito marcário, nessa área de patentes, tem que ler, porque é um tribunal que julga todos os recursos do INPI, tudo cai nessa turma especializada. Inclusive, eu assisti a uma palestra dessa desembargadora agora no Rio, Liliane Roriz. Então ela disse assim, a campanha publicitária da Ré, veiculada durante a Copa do Mundo, ao vestir com a camisa da seleção brasileira, mesmo que não seja idêntica, os simpáticos bonecos chamados de poupançudos, e colocá-los dentro de um campo de futebol, como se constituíssem a própria seleção brasileira, além de elaborar e distribuir uma tabela dos jogos do evento, conduz a uma associação de sua imagem, não só com o evento esportivo, mas também com a própria seleção e demais símbolos pertencentes à CBF. Então, mesmo com o encerramento da Copa do Mundo, a lesão perpetrada contra a agravante não desaparece. Eu não tenho a menor dúvida que vamos ter diversas ações judiciais no Brasil sobre isso. Eu não tenho a menor dúvida. Inclusive, o nome da nossa antiga Fonte Nova era Otávio Mangabeira, que inclusive é autor de uma célebre frase, né? Pense no absurdo, na Bahia tem precedente. E tem precedente mesmo, e a Bahia é protagonistas em absurdos, inclusive a primeira causa no país, na história do país, envolvendo briga de direito marcário, foi aqui na Bahia, a questão do rapé areia parda versus areia preta versus areia parda. Ou seja, aqui em Salvador, e o advogado deste processo foi ninguém menos que Rui Barbosa. E Rui Barbosa perdeu o processo aqui na Bahia, no Tribunal de Justiça daqui da Bahia, porque não havia nenhum dispositivo no Código Penal, não havia nenhum dispositivo, nenhuma sanção expressa, não havia nenhuma sanção expressa para incriminar essa violação de marca. Mas ele perdeu, mas pelo prestígio do Rui Barbosa, no ano seguinte a essa derrota de Rui Barbosa, surge a primeira lei de marcas no país. Então veja, a primeira lei de marcas no país surge por conta de uma briga ocorrida aqui na Bahia. Aqui na Bahia por causa de rapé. Rapé é esse pó
né? Inclusive, você cheirar até hoje em um lugar público, já vão pensar outra coisa, né? A FIFA no Brasil, ela é titular da marca Copa do Mundo em diversas classes de produtos e serviços. Vocês sabem que quando a gente registra uma marca no INPI, ela tem validade só na classe que a gente registra. Por exemplo, pelo princípio da especialidade, se você registra a marca na classe de produtos roupa, então vale somente naquela classe de roupas. As bandas de música registram a marca na classe 41, que é a classe de bandas musicais, mas como a banda depois fica famosa e quer vender também shorts e camisas e roupa e vestuário, também registra na classe 25. A FIFA registrou em diversas classes do INPI para ter uma proteção assim. Vocês nem imaginam, até na área de engenharia civil tem registro da FIFA, né? Que já ingressou com cerca de 2.500 processos judiciais em todo o mundo. Só na Copa do Mundo da África do Sul foram cerca de 450 ações. A FIFA já conseguiu a titularidade das seguintes expressões: Copa do Mundo de Futebol Brasil 2014, Copa do Mundo 2014, Brasil 2014, Mundial de Futebol Brasil 2014 e 2014 Brasil, né, com Z aí, para os americanos também não venderem produtos, né, nessa... Então veja, agora, Copa, então você não pode fazer uma camisa e comercializar Copa do Mundo 2014. Vocês acham que não vão acontecer isso, não? Isso não vai adiantar nada. Todo dia estou trabalhando no comércio agora, e tem um cara que há 3 meses que eu caminho para a Procuradoria, o mesmo ponto de DVD tirado, mesmo ponto. E o povo para e compra de paletó, de gravata, vai lá e compra os DVDs. Então vocês acham que não vão ter também gente vendendo, em vez de você pagar 150 pela camisa oficial, né, da seleção, o cara vai pagar 15, mas isso não é a prioridade da FIFA não, viu? A FIFA está com outros receios, inclusive eu vi a palestra lá no Congresso da BPI, sobretudo desses sites que veiculam, né, os jogos sem a permissão. E esses sites, às vezes, para você conseguir tirar do ar isso, ele é instalado num país desse, lá na Arábia, então, está sendo hoje, digamos assim, o medo número 1. E outra coisa, mas você pode fazer uma camisa escrita com a inscrição Copa, porque Copa é uma expressão genérica. Inclusive, ninguém pode registrar essa marca só Copa, a CBF não pode, ou melhor, a FIFA não pode ser titular dessa marca Copa, porque não tem distintividade, não tem um caráter distintivo, de modo que é o caminho. O empresário quer vender camisa, venda a camisa agora escrito Copa, não coloque nem a logomarca da CBF, nem Copa Brasil 2014, porque isso pode gerar ação judicial. Na nossa lei de propriedade industrial, artigo 124, inciso 13, diz assim: não são registráveis como marca nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo. Então veja que a própria lei de propriedade industrial tentou proteger essas pessoas que tentam, digamos assim, pongar o sucesso de uma marca, de um evento esportivo e registrar isso numa classe. Então, quem quiser registrar, por exemplo, Copa do Mundo, o INPI vai indeferir, não tem a menor dúvida, certo? A própria Lei Pelé, também, no artigo 15, diz que é privativo do Comitê Olímpico Brasileiro e do Comitê Paralímpico o uso das bandeiras, lemas, hinos e símbolos olímpicos e paralímpicos, assim como das denominações Jogos Olímpicos, Olimpíadas, Jogos Paralímpicos e Paralimpíadas, permitida a utilização dessas últimas quando se tratar de eventos vinculados ao desporto educacional e de participação. Então veja, a própria Lei Pelé, mas veja que a Lei Pelé não fala sobre a questão da Copa, se limitou a falar de Olimpíadas, de modo que ainda não existe essa lei específica para a Copa do Mundo. Inclusive essa lei geral ainda não foi ainda publicada. Houve uma decisão aqui
essa é também do Rio de Janeiro. O comitê organizador dos Jogos Pan-Americanos, depositante da logomarca dos Jogos, junto ao INPI, tem o direito de zelar pela sua reputação, impedindo que terceiros a utilizem sem permissão. Isso aqui foi uma empresa de táxi que colocou assim, Rio 2007. Em primeiro grau, a juíza indeferiu o pedido de antecipação de tutela, dizendo que não haveria risco para o público consumidor associar táxi com o evento olímpico. Ninguém ia pegar um táxi imaginando que aquele táxi era vinculado aos Jogos Olímpicos, mas o Tribunal do Rio de Janeiro, né, reformou essa decisão e disse que não podia essa empresa de táxi angariar a clientela com a marca alheia. Esta questão aqui, essa decisão já tem um ponto de vista, veja que a jurisprudência ainda está se formando, estamos engateando ainda nessa matéria. Então, este caso aqui foi, inclusive, dos supermercados Guanabara, lá do Rio de Janeiro. Esse supermercado utilizou a expressão Olimpíadas Premiadas e a tocha, o símbolo mas não a tocha igualzinho à tocha olímpica, foi uma tocha feita por um artista, por um designer, e isso inclusive tem proteção autoral. Então, o tribunal lá do Rio de Janeiro disse que não haveria, isso não é coisíssima alguma marketing de emboscada, não é marketing parasitário. Então, essa decisão, veja que ela vai de encontro com aquela outra decisão da CBF, ela flexibiliza um pouco mais. Inclusive, o próprio relator aqui foi o mesmo daquela decisão da CBF, o que mostra que há alguma contradição nisso. E ele disse assim, a argumentação no caso aí da parte autora, né, que foi a comissão ali, a argumentação reveste de tamanho absurdo que até a Estátua da Liberdade pode vir a ser objeto de contestação ou questionamento por parte do COI pelo simples fato de ostentar uma tocha. Inclusive o desembargador do voto, ele levanta isso. Quer dizer, ninguém pode usar, tudo bem, o símbolo dos aros, né? Aquele símbolo sim é protegido. Se você utiliza, pode sofrer uma violação, porque fere, inclusive, isso a título de marca. Isso que eu queria dizer para vocês, gente. Esse ângulo de marketing, ou marketing de emboscada, já tenho vários artigos sobre isso. Eu li bastante coisa sobre essa matéria, e é um tema super interessante. Então, a gente pode conceituar uma conduta na qual sociedades empresárias buscam, de maneira parasitária, tirar proveito de grandes eventos esportivos, associando sua marca a tais espetáculos sem pagamento de qualquer cota de patrocínio, o que gera o desvio da atenção do público consumidor em relação aos patrocinadores oficiais. Aí foi um conceito que eu coloquei, peguei vários, bati no liquidificador e trouxe mais ou menos esse resumo aqui para vocês. Veja bem, inclusive, existe um outro conceito também ligado nessa área, que se chama name rights. Por exemplo, a HSBC Arena, onde lutou Anderson Silva. A TV não fala o nome HSBC Arena. Por quê? Para não prejudicar os outros patrocinadores. Inclusive, o próprio Eike Batista saiu na Veja, isso que umas 4 semanas atrás. O time dele, que é o RJX, estava jogando com outro time, e o locutor falava assim, o time carioca, mas não dizia RJX, que é esse X tudo é empresa do Eike Batista, né? Então, eu fico imaginando, quando for um time carioca contra outro carioca, ele vai dizer como, o locutor? O time carioca 1 contra o time carioca 2, isso tudo para quê? Para não dizer o nome da marca. Então, veja, há um cuidado dos organizadores numa proteção dos seus apoiadores, dos seus parceiros. Só que isso também não pode ser feito de maneira abusiva, porque o abuso de direito pode estar do lado de cá, mas também o abuso de direito pode estar do lado de lá do organizador. A definição da FIFA sobre isso, sobre esse marketing de emboscada, a FIFA diz assim, marketing de emboscada significa qualquer tentativa não autorizada de explorar o goodwill nas competições ou de associar seu nome ao da FIFA
e ou a cada uma das competições, ou a ambas, em detrimento ou não dos afiliados comerciais ou transmissoras, ou por meio das marcas das competições, ingressos para as partidas ou por outro meio. Quais seriam os fundamentos? Abuso de direito, tema de teoria geral do direito civil. Então veja a importância de teoria geral do direito civil. A gente fica pensando que isso, as grandes causas, os grandes problemas jurídicos, a gente resolve com teoria geral do direito civil. Exercício abusivo do direito de anunciar. Você pode anunciar, mas se você exercer isso de maneira desarrazoada, isso pode ser caracterizado marketing de emboscada. E o enriquecimento sem causa. Essa coisa do enriquecimento sem causa aqui em Salvador, inclusive, essa discussão dos camarotes, com os blocos brigando com os camarotes, será que isso é mesmo enriquecimento sem causa? Tenho minhas dúvidas. Mas aqui não. Aqui uma empresa pegar carona, quer dizer, você é patrocinador, gasta 100 milhões e vem, a Coca-Cola gasta 100 milhões e vem a Pepsi e usa o nome da Copa do Mundo, usa todo o goodwill, quer dizer, sem tirar nada do bolso. Eu lembrei muito disso quando teve aqui a beatificação de Irmã Dulce. Eu fui. Quer dizer, o som nem era muito bom, o som meio ruim, podiam ter feito uma sonorização melhor, de som de qualidade. E eu fiquei vendo lá a placa dos patrocinadores, não eram tantos assim não, mas o que teve de outdoor na cidade, Irmã Dulce, estou do seu lado, a Santa da Bahia, o Anjo Bom, e todo mundo querendo o bônus, mas ninguém querendo o ônus também de contribuir. Quer dizer, isso não deixa de ser também uma atividade parasitária. Porque lá, no caso das associações de irmãos, não houve ajuizamento de ação. Mas aqui, gente, é muito dinheiro envolvido. E onde há muito dinheiro envolvido, há uma necessidade de proteção de investimentos. O Código Brasileiro de Alta Regulamentação Publicitária do CONAR, no artigo 31, trata dessa matéria dessas publicidade de carona ou emboscada, que também pode ser um fundamento para uma ação judicial. Eu não vou demorar muito aqui na palestra, mas vou trazer, já estou finalizando, gente, alguns exemplos de marketing de emboscada que eu pesquisei. Vamos lá. Desejar boa sorte para a seleção ou festejar sua vitória. A Burger King falou, Anderson Silva, parabéns, e lá a marca deve ter ganhou muito dinheiro, o Anderson Silva, para a Burger King poder desejar assim, parabéns, você é um vitorioso. Agora, será que é possível um anúncio publicitário dizendo parabéns, seleção, só faltam 2 jogos? De acordo com o raciocínio da FIFA e de tudo que eu estou pesquisando, esse desejo de boa sorte ou as congratulações, só quem pode fazer isso publicamente seriam os patrocinadores oficiais. Você quer dar uns parabéns? Quando estiver no aeroporto, você faz assim, parabéns, manda um beijo. Agora, inclusive, vão poder fazer isso, porque inclusive vai ser aqui, e é possível fazer isso. Mas, através de anúncio publicitário, isso não seria possível, certo? Haveria ofensa dos princípios da livre iniciativa e livre concorrência, quer dizer, a liberdade de expressão também é um direito fundamental. Então, até que ponto essa vedação ao dar os parabéns não configuraria uma ofensa à liberdade de expressão e à livre iniciativa? Outra, distribuição de ingressos para assistir aos Jogos da Copa. Por exemplo, a empresa vai dizer, quem acertar aqui vai ganhar 5 ingressos para assistir ao jogo Brasil versus outro, quer dizer, uma campanha publicitária, a empresa dizendo que quem for sorteado irá ganhar esses ingressos. Já há casos de decisões em outros países sobre isso, a vedação. Até porque quando você compra esse ingresso, ele tem lá uma cláusula dizendo que isso seria intransferível. Agora, você pode fazer na sua empresa, interna corporate, dizer, os melhores funcionários ganharão um ingresso, não vejo problema nenhum nisso. Agora, você publicamente utilizar essa imagem da seleção para fazer sorteios. Então, gente, tudo isso aqui pode ser questionado, viu? Tudo isso aqui tem também argumentos contrários. Distribuição de brindes. Aqui é mais fácil de entender. Então, por exemplo, você pode fazer brindes sobre a Copa do Mundo, utilizando a seleção brasileira, utilizando a logomarca da FIFA. Entende-se que não.
há um entendimento que isso seria um merchandising, você associar a marca de sua empresa, a marca de seu produto, do seu serviço à Copa do Mundo. Agora tem essa questão ainda, você entrar no estádio com camisas, trajando roupas com marcas bastante chamativas. Há também decisões, inclusive houve na última Copa, proibição das pessoas entrarem no estádio para assistir aos jogos, porque estavam trajando roupas, fazendo anúncio de empresas que não eram patrocinadoras oficiais. E um outdoor ambulante, um outdoor humano. Né? Então, agora, isso tem que estar previsto no ingresso de maneira expressa, exatamente para que não haja ofensa a esse princípio da informação que existe lá no direito do consumidor. Essa questão que vai ser uma confusão, não tenho a menor dúvida. Zona limpa ou zona de exclusão? Seriam 2 quilômetros de raio, uma proibição de qualquer outdoor contendo marcas que não as patrocinadoras. Inclusive, há um projeto de lei do Senado, de número 394 de 2009, que diz assim: ele proíbe toda forma de anúncio, propaganda ou publicidade, marketing não autorizado pela FIFA ou pelos organizadores, ou ainda conflitante com o interesse dos mantenedores de direitos da FIFA. Haveria, por exemplo, uma proibição de você ter um ônibus plotado, levando até perto do estádio. Quer dizer, olha a confusão que isso pode ser. Eu não sei, sinceramente, qual seria esse raio de 2 km. Até porque 2 km, a Avenida 7, eu acho que, né? Onde tem... Não pode... Quer dizer, isso vai ter... Inclusive, eu tenho um artigo que saiu na revista da BPI criticando, digamos assim, essa questão. Inclusive, o próprio Pablo falou, quer dizer, essa distribuição de renda, essa distribuição... O raciocínio aqui não é de distribuição de renda de noite, só lucrar quem for patrocinador. Ninguém tem que ganhar dinheiro, só quem está dando dinheiro. É a visão empresarial, é uma visão muito ensimesmada o pensamento da FIFA em relação a isso. Direito de arena não vai dar tempo de falar, mas aqui foi alterado recentemente esse artigo 42 da Lei Pelé. Então, as outras emissoras podem utilizar no máximo até 3% do tempo para divulgar. Então, uma outra emissora, SBT, quer dizer, a Globo tem exclusividade disso. É possível assistir aos jogos em ambientes públicos, né? Agora não pode haver cobrança de ingresso. Quero ver se vão conseguir fiscalizar isso, né? Você assistir um telão e cobrando de ingresso, por isso não seria permitido, gente. Então, eu tenho um material grande sobre esse tema. Eu acho que quem quiser pesquisar, eu me coloco aí à disposição. Agradeço, gente. Muito obrigado.